Boa noite, bem-vindos todos aqui para mais uma noite de estudos em grupo. Hoje nós vamos começar o capítulo 5 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E é sempre com muita alegria que a gente se reúne aqui entre amigos, estudantes da doutrina espírita, para refletir sobre os ensinamentos do Manuel Filomeno de Miranda, né? E na psicografia de Divaldo Franco. Nós lembramos que a reunião está sendo gravada, vai ser publicada no YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, tá? Quem ainda não curtiu lá, vai curtir o canal, ativa o sininho e só compartilha para os amigos espíritas, por favor, porque isso aqui fica todo mundo aqui aparecendo, e aí eu acho assim, para quem gosta muito de estudar e quiser participar da nossa discussão, aí pode compartilhar para esses amigos que têm vontade, inclusive, de ler o livro, né? Então, agora nós vamos... todo mundo desliga o áudio, por favor, para a gente poder fazer a oração inicial, e daí a gente começa a ler o texto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo possam ser aprendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar a tela, não vou ficar me alongando ainda não, porque nós temos muito conteúdo. Vou colocar primeiro o texto nosso aqui do estudo do capítulo. Então, quem pôde ler, já viu que tem temos que acertar pela errata, né? Alguns esclarecimentos a serem feitos, então... eu vou começar pelo resumo, só que eu vou entrar com um estudo meu que eu fiz, né, juntando também com as histórias, porque vai falar do tempo de ordem da Clarissa. Eu sempre vou para a internet para pesquisar, porque o livro fica faltando mais esclarecimentos, né? O capítulo é esclarecimentos oportunos, e nós vamos tentar esclarecer aqui o máximo. Então, começa o capítulo Miranda contando que ele já conhecia essa comunidade espírita, onde eles estavam abrigados, né? Eles já tiveram a oportunidade de visitar várias vezes esse local e cooperar no programa de caridade fraternal através da médium Malvina. E agora vai aparecer a Malvina, que é a médium que está encarnada. Essa Malvina, ela foi trabalhadora fiel do franciscanismo leigo. Ela se vinculou à tarefa de criar congregações espirituais nos tempos modernos, em homenagem ao Santo de Assis. E reencarnou-se quase sempre na feminilidade. E, dessa vez, ela prometeu que ela ia servir a seara de Jesus, mas teria testemunhos severos e redentores. Eu fiz, então, uma cronologia com as reencarnações. Essas encarnações da Malvina vão aparecer ao longo dos capítulos. Só que eu busquei tudo para a gente ter uma noção também, conseguir entender melhor. E foi assim. A primeira que eles relatam, no século XIII, e aí já é a primeira errata do livro, porque eles colocam... o livro está século XII, só que a Ordem das Clarissas foi fundada em 1212, e a gente se confunde, né? Eu também fiquei o tempo todo olhando, vou lá botar o século XIII, até 1300. 1300 em diante é século... o 1301 já é século XIV. Então, toda hora que a gente se confunde com o 1200, parece que é o século XII, não é? Então, estava isso no livro, século XII. Eu vi que a ordem foi fundada pelas pesquisas na internet em 1212. Ela encarnou na Itália e fez parte da Ordem das Clarissas, onde conquistou méritos evangélicos. E uma curiosidade aqui, que a gente sabe, né, das declarações do Divaldo, que Clara de Assis é a Joana de Ângeles. Então, essa Ordem das Clarissas, a gente já entende. Daí já vai até para entender tudo, né? Porque é a Ordem das Clarissas e o povo todo Francisco de Assis, que é todo mundo, que a gente falou do São de Assis, é a Clara e o Francisco de Assis, que eram os dois amigos, e nessa época trabalhavam juntos para Jesus, né? E aí nós vamos ver como é que está tudo ligado. A Malvina já foi dessa ordem.
Aí eu coloquei para a gente ver a errata da página 62, que está escrito lá isso, quem tiver o livro conserta, século XIII ao invés de século XII. Depois vem século XVI, a Malvina vai reencarnar na Grécia, Corinto. Ela era católica. E aí houve lá uma confusão, que a gente vai saber já já, que na reunião mediúnica vai aparecer essa história toda. Ela maltratou um escravo até matar esse escravo por exaustão, em 1571. E esse espírito se tornou seu perseguidor até os dias de hoje. Ela vai ser doutrinada na reunião mediúnica desse capítulo. Nós vamos ver daqui a pouco. No século XVIII, ela vai reencarnar em Paris. Foi uma literata francesa brilhante, apaixonada pela Revolução, e muito contribuiu para a conquista dos ideais humanos. Aí ela se casou com o Duque X, que eles não botam o nome aqui, e quando um dia ela saiu da Catedral de Notre Dame, após assistir à missa matinal, viu o esposo traído, né, por algum companheiro lá de ideais, o esposo traído subir ao tablado e ser decapitado. Após ver seu marido ser guilhotinado, ela correu, porque, na verdade, teve uma perseguição, que as pessoas, né, que no caso já tinham pegaram ele para decapitar, na verdade, ela estava correndo, mas ela, com aquilo tudo, ela se jogou no Rio Sena, do alto da Ponte Marie, no dia 4 de abril de 1792. E ela desencarnou como suicida. Sofreu muito no mais além, né? A gente sabe que o suicida ele não sai, já vai logo, mesmo com isso tudo, ela já tinha passado uma vida sendo uma literata e participando, conquistando ideais humanos, mas só que ela acabou que se desesperou e se suicidou. E no capítulo 10, nós vamos ver que o Gracindo vai dizer sobre ela, que a Malvina foi destacada em 1830 para planejar a obra da instituição espírita, essa que eles estão, né? Então, a gente vê, se ela desencarnou em 1792 como suicida, até 1830 ela já se ajeitou, né? Porque aí ela já deve ter sido socorrida, e nessa época ela já estava sendo destacada para ajudar nessa obra, que viria, né? A obra dessa instituição espírita aí. E os guias espirituais de Malvina investiram 120 anos para estarem ao lado dela. Então, ele coloca dessa maneira. Não sei de que modo eles estavam ao lado dela, mas a ideia é que eles eram protetores. E aqui relata que o Francisco de Assis é o protetor da Malvina, né? Ela recebe essa assistência dele. E a última agora que nós estamos vendo, a penúltima que ainda vem, essa daí é em século XIX. Ela reencarnou na época da codificação da doutrina espírita, como médium, né? Mas ela nasceu o quê? Com problemas orgânicos em consequência do suicídio. Que né? A última morte dela foi o suicídio. Mas ela era médium de efeitos físicos, mas não acreditava em reencarnação. Participava, né, pelo dar a entender, de reuniões assim, de efeitos físicos, né, reuniões que o pessoal gostava de ficar vendo as coisas de novidade, só que aí ela não acreditava em reencarnação. E morreu aos 45 anos de idade. Também o Gracindo vai dizer aqui, nesse capítulo, ele vai dizer que essa vivência na mediunidade foi uma espécie de adestramento para ela adquirir resistência para as lutas da edificação. Então, ela estava se adestrando para ser médium, né? Se tornar médium. No plano espiritual, depois que ela sai dessa vida, né? Que ela já tinha sido de efeitos físicos, ela se lamentou porque não trabalhou no bem com a mediunidade, né? E aí ela começou a estudar a doutrina espírita e terapias magnéticas, após essa existência aí do século XIX. Então, ela lamentou que ela podia ter aproveitado, né? Se tivesse estudado a doutrina, mas não foi a hora ainda. Então, ela estudou muito a doutrina no plano espiritual, né? E também terapias magnéticas. Foi se formando para se tornar uma médium, né? Aí, no século XX, ela reencarnou no Brasil. E agora é médium dessa instituição que Miranda está albergado junto com o seu grupo. Bom, vamos continuar, então, o texto do capítulo, que aí vai dizer. A existência de Malvina transcorria sob as bênçãos redentoras dos sofrimentos íntimos e mediante o trabalho intenso na mediunidade, tornando-se exemplo de fé e abnegação. Naqueles dias, Miranda encontrou a médium debilitada e enferma, com doloroso diagnóstico de reumatismo infeccioso, que lhe causava dores contínuas e debilitantes. Tendo-se em vista a psicosfera do planeta, Malvina era perseguida por espíritos odientos
que queriam impedir-lhe os labores de santificação. Ela passava horas sofrendo de dores amargas e também padecia a interferência malsã dos adversários do bem. No entanto, resignada e otimista, mantinha-se fiel ao trabalho, sempre estimulando todos sem queixas e explicando serem dívidas que lhe pesavam na consciência e necessitavam de liberação. Então, ela tinha uma consciência aí, né? Que ela passava por aquilo e ficava resignada porque ela contava, ela imaginava, né? Eram dívidas que ela tinha. Então, a gente vê que ela é uma médium nesse local, médium de reuniões que acontecem durante o dia, porque agora nós vamos ver uma reunião que durante a noite, né? Ela vai participar só em desdobramento, mas ela também fazia parte do grupo mediúnico da instituição e fazia reuniões mediúnicas com eles também. Aí o Miranda vai colocar nesse capítulo, para a gente amarrar, para daqui a pouco a gente comentar, só essa história dela. Ele falou aqui, né? Ó, sobre o tempo de agora, a psicosfera do planeta, né? Tendo em vista isso. Então, nós já falamos sobre isso, que muitos obsessores estavam tendo a oportunidade agora de pegar e ficar em cima das pessoas, porque está tendo uma psicosfera muito pesada, né? Os pensamentos muito de desespero, de medo, de ódio, e aí ele vai colocar essa observação, que desde o mês de abril de 2004, várias entidades desencarnadas adversários do Cristo, declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Isso, gente, nos outros livros do Miranda, quando começa a dar o livro do Transição, que é o primeiro, que é 2010, e vários outros também que tem comentado por aí, eles falam muito disso. E todas as reuniões que aparecem, quando eles vão doutrinar os espíritos, eles estão falando que é o Cristo, que eles têm ódio do Cristo. Né? Aí vai explicar um pouquinho algumas coisas, porque a raiva deles, porque justamente a maioria foi daquela época da Inquisição, a maioria morreu em nome de Jesus, em nome de Deus, por isso que eles ficaram com ódio e declararam guerra ao nome de Jesus, né? Querem tirar ele do calendário humano. Aí também, uns comentários que eu vi nas lives, o pessoal falando que o Divaldo, foi até a Sueli Caldas que falou isso, recebeu diversas mensagens com essas ameaças, nessa época aí. E as mensagens diziam que iam fazer o Divaldo sofrer dores, como está acontecendo com a Malvina, diz que ele ia sofrer dores horríveis, e ele teve problemas sérios na coluna e teve que operar 2 vezes. Eu vou mandar para vocês um link da TV Chico Xavier, com uma palestra que o Divaldo vai falar, inclusive, sobre isso, sobre esses ataques, sobre essa... É uma palestra de 40 minutos, é meio grandinha. Por volta de 11 minutos, ele começa a contar essas coisas, e eu vou mandar para vocês depois pelo grupo. Tá? E para a gente comentar já, vamos parar por aqui na frente, esses espíritos que estão falando que têm ódio de Jesus, eles organizaram uma campanha infeliz contra os espíritas, e aí vem a hora que nos toca, né? Miranda vai estar contando isso, acabou de falar que eles querem retirar do calendário humano e organizaram uma campanha infeliz contra os espíritas, que seriam ferozmente combatidos por serem os cristãos modernos do Consolador que Jesus prometera. Esses espíritos, né, esses aqui estão agora se vingando, eles agem inspirando os governos com filosofias materialistas que induzem os povos submetidos pela depravação para a vulgarização do Cristo, ridicularizando e zombando de seus ensinamentos. E agora eu vou adiantar um pouquinho uma fala do Spinelli, no capítulo 16, falando exatamente isso aí, que ele vai dizer que a civilização se chafurda no crime e no desdém às questões ético-morais, considerando-as ultrapassadas e indignas, por não se ajustarem à nova ordem de devassidão, em nome da igualdade, da aceitação de tudo. E essas teorias são baseadas no materialismo e ateísmo, que vem destruindo os valores éticos morais. Vocês podem reparar que tudo isso aqui a gente já falou, né, um pouco nos outros capítulos. E para agora terminar com esse textinho que o Miranda fala, ele diz que, em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo, porque o cristianismo é oponente aqui, a devassidão, a destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Então, aí ele vai colocar que tudo isso está acontecendo em função de todas essas
que a gente já comentou, liberdade não virar libertinagem, e as pessoas, aquela que eu falei que existe um racionalismo agora, tudo você vai dizer que é relativo, e o Haroldo Dutra até fala, relativismo moral, porque tudo é relativo. Não, existe bem e mal, não é relativo. Então, é isso que eles estão eu entendo aqui como isso. Agora, eu quero saber o que vocês entendem quando acontece, nesse momento que eles vão falando sobre isso, qual é a opinião de vocês sobre essa declaração? Quem vai falar aí primeiro? Falem alguma coisa. Olha, eu diria que assim, a psicosfera do planeta já vem sendo deteriorada já há alguns anos, né? Devido a uma série de equívocos na própria educação. Eu acredito que seja costumes e tudo mais, e influência do meio, né? As TVs, né? A gente já até conversou sobre isso em outras reuniões, que a programação, né, televisiva, ela é muito agressiva. Observe vocês assim que no domingo, na programação da emissora mais popular, quando chega assim o filme da noite do domingo, é um filme extremamente agressivo sempre. Vocês já observaram isso? Não é um filme calmo, não é um filme tranquilo. Imagina você, né, antes de dormir, 11 horas da noite, assistir um filme violento. Não dá, não dá. Então, a gente não percebe, muitas vezes não percebe que existe uma onda, né, que é proposital. Para mim, é proposital. Né? Então, isso transforma as pessoas. Aí você de manhã assiste o jornal matutino, muita violência, morte, é isso, é por revolta. Então, você já começa o seu dia deprimido, né? E, então, tudo é uma questão de a gente fazer esse caminho inverso, né? De não deixar de assistir às notícias, como a gente já conversou aqui, mas selecionar mais as coisas, porque o que tem de lixo em cima da gente o tempo inteiro, e é de propósito mesmo, eu acho que, inclusive, é para que a gente possa ser testado na nossa resistência, na nossa moral, no nosso ânimo. Né? Eu queria também fazer um comentário a respeito da Malvina, você já tinha falado ali atrás, sobre as encarnações dela. Eu acho assim que é muito importante a gente perceber a evolução da Malvina ao longo das encarnações. Né? Você vê que ela passou por várias coisas que nós poderíamos ter passado também, a gente não sabe. E aí, na encarnação atual, ela está numa consciência muito grande daquela situação que ela viveu anteriormente. Então, ela é atacada e ela continua firme nos propósitos. Né? Então, ela exercitou a fé de uma tal forma que hoje ela não se deixa, pelo menos é o que o livro quer mostrar, e eu acredito muito nisso, não vai se deixar levar, né? Mais uma vez, como ela se deixou. Isso é uma grande lição para a gente, né? É isso aí. Quem mais? Liane vai falar? Não, muito rapidinho. Está me ouvindo? Tá, né? Estamos. Muito rapidinho, esse relativismo moral, eu nem sabia que estavam usando esse termo, significa que tudo é permitido, né? Você pode reverter tudo. Você pode pisar em Jesus, você pode dizer que não existe necessidade da moral de Jesus, você pode, nas escolas, você ensinar qualquer coisa absurda para as crianças pequenas, em nome de sexo, em nome de libertinagem, ou seja, tudo é permitido. Tem que tomar muito cuidado para não cair. Não é só isso. O que ele fala até aqui, né? Que ele fala que em nome da liberdade de opinião. Então a pessoa fala, mas é a minha opinião, eu tenho que livre, né? Podemos falar. Mas é que a gente já falou
no nosso último estudo, que é a questão moral qual que é. Então, é a moral que eu quero idealizar para mim ou é a moral que eu tenho que seguir, que é a moral cristã? Porque nós temos o roteiro. Quem não quiser ser cristão e seguir a moral cristã vai fazer o que quiser, semear e colher. Depois a colheita é obrigatória, é o problema da pessoa. Mas nós sabemos que nós temos isso. Nós estamos estudando para poder ter noção de que os valores éticos, morais, estão baseados na moral cristã. E aí, o que você falou, pisar em Jesus, como vai, às vezes no carnaval, parece que teve. Me falaram que eu não vi, que aquele carnaval antes da começar a pandemia, teve algumas coisas que aconteceram no desfile, não sei se foi desfile ou foi algum lugar com Jesus. Então, assim, algumas brincadeiras que fazem, que a gente sabe que pode ter brincadeira assim, mas tem coisas que aí já extrapola e fica naquela história, até que ponto você tem liberdade de opinião e você pode falar o que você quiser. Porque o problema não é você falar, você pode falar à vontade, só que você está influenciando em locais, como a Carla falou da televisão. Você vê os programas, isso aí tudo influenciando outras pessoas que estão assistindo. Então, se você não tivesse sendo influenciador, né, como eles chamam influencer, tem até nome de internet agora, tudo bem, você pode falar com a sua família, ou você pode falar, mesmo assim, você sempre está falando com alguém, né? Agora, se você vai e você quer ficar dentro vamos dizer, no roteiro que Jesus colocou, não é assim que funciona. Então, aí você tem que tomar cuidado, porque tudo é permitido, tudo é bom, aquele que coloca aqui, em nome da avisando que em 5 minutos vai começar o reunião, em nome da igualdade, da aceitação de tudo. Né? E não é bem assim. A Malvina, só para a gente fechar aqui esse assunto, ela vai mostrar aqui, mas eu gosto de pensar o seguinte, tu pensa bem, ela foi da Ordem das Clarissas, gente. Então, a gente pensa, olha, já foi da Ordem das Clarissas, não vai fazer mais nada, né? As outras encarnações ela vai vir, e aí logo passa um tempo, ela encarna, mata um escravo, vamos ver a história aqui. Depois passa um tempo, ela se suicida. Então, tudo bem que as pessoas também foram boas, mas aí não tiveram acesso a alguns estudos, não existia, né, muito estudo sobre isso, e aí a pessoa acaba, como a Carla falou, nós todas podemos ter feito a mesma coisa, né? Podemos ter passado por mesmos problemas, mas estamos tentando estar nessa encarnação que sai melhor do que a gente entrou. Mas acontece que é uma situação engraçada, né? Eu pensava assim, bom, se a pessoa já foi um espírito que fez praticamente já evoluiu bastante, na próxima encarnação ela já não vai ter tanto erro. E é ilusão, porque você pode cair. O livro Os Mensageiros, da André Luiz, fala muito disso. Tem vários exemplos no livro, e é muito bom. Quem puder ler, é o segundo livro, depois do Nosso Lar, vem Os Mensageiros. E é impressionante também, tiver muita queda ali. Olha, está avisando aqui que horas tem? 7h56. Está avisando que eu tenho que terminar essa daqui já. Se você acabar de repente, não estranha, não. Vou tentar ler mais um pouquinho e a gente já passa para o segundo link. Porque eu botei a outra aula para começar às 8, só que acontece que ainda tem um restinho aqui para a gente ainda nessa, tá? Vamos continuar. Su. Oi, fale. O importante é que a gente está aqui tentando melhorar, né? Está aqui com Esforçando. Eu sou tão agradecida, sou tão agradecida à espiritualidade, porque hoje em dia eu me controlo mais de coisas que eu tento não dizer, né? De coisas que eu tento não fazer, né? Mas que antes você não tinha a menor noção de como isso prejudicaria você, né? E aí você muitas vezes fala assim, eu sou assim mesmo. E hoje em dia eu não quero ser assim. Não quero. Isso, eu agradeço a espiritualidade, sinceramente. Ainda bem que ele teve a consciência nessa encarnação. Né? Para mim demorou um pouquinho, mas chegou nessa. Então, eu espero que daqui para frente eu fique consciente para as próximas também. Vamos continuar só rapidinho aqui um pouquinho mais o trecho, que vai começar a reunião mediúnica e a gente fica na outra. Bom, aí vai começar... O que acontece? Com esse grupo de Miranda na instituição, eles pediram, né, os espíritos lá, os benfeitores, para que pudesse ter um programa de socorro espiritual para amenizar os testemunhos de Malvina. Eles iam fazer uma reunião especificamente para ajudar a Malvina. Assim sendo, foi marcada uma reunião na sala mediúnica, com a presença, isso à noite, de madrugada, com a presença agora que fala que daqui a 10 minutos acaba, com a presença dos desencarnados, Gracindo como dialogador, Miranda, o Cláudio, que é aquele dos passes, Spinelli,
e Amália, que é outra médium também, mas é desencarnada, além dos espíritos auxiliares. E encarnada, em desdobramento, só foi a médium Malvina participando. Vou mostrar uma foto aqui de uma reunião quando está no momento do dia, tá? Porque atrás, todos esses aqui atrás são os desencarnados. E aí, vamos imaginar aqui sentado, que também seriam os que estão no plano, no caso, aqui, desses todos, só vai ter uma sentadinha que é a Malvina, encarnada, e teriam os outros desencarnados atrás. Isso aqui é uma reunião mediúnica durante o dia, então a gente sabe que funciona assim, sempre tem os espíritos em volta do pessoal, e eles estão ali fazendo as orações e esperando os espíritos se manifestarem, né? Então, vamos lá. Na hora marcada, reuniram-se sob a direção do Gracindo, que vai ser o dialogador, e após a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a oração de abertura, foi trazido por assistentes espirituais um indigitado ser deformado, que tomou a organização mediúnica de Malvina, e depois de espravejar, ele interrogou agressivo. O que desejam de mim? Não admito comportamento de tal natureza, mesmo porque os senhores não me interessam. Ela, sim. Não a queremos morta, porém, viva e infeliz, esmagada pelas deformidades do corpo e por nós atormentada na mente e na emoção. Aí o Gracindo vai começar a conversar com a entidade, né? Eu fiz um resumo, lógico, de tudo, que isso é um texto grande. Aí ele vai falar, olha, temos acompanhado sua técnica vingativa e aguardávamos a oportunidade para demonstrar-lhe que a sua e a dos seus amigos é somente a força da brutalidade. Enquanto vocês a chicoteiam, intoxicando-a com fluidos venenosos de que são portadores, a vítima se eleva a Deus e nos ensina resignação e coragem na luta. A nossa irmã experimenta essas vicissitudes e o agravamento da sua enfermidade porque solicita, nas suas orações, servir de vítima, de modo que possa, com esse gesto, libertar outros servidores a desempenharem os seus compromissos. Sabemos, por exemplo, que ante a dificuldade de poderem o irmão e os seus comparsas afligi-la diretamente, já que ela se movimenta em faixa superior de pensamento e de moral, que lhe permite estar isenta às mensagens deletérias que lhe são enviadas, vocês utilizam de pessoas inadvertidas e levianas para criar embaraços para ela. Esses distúrbios naturais produzem inquietação, diminuem-lhe as resistências vibratórias superiores e permitem que ela capte as aflições e padeça as problemáticas. Tudo isso, porém, não diminui o seu ardor evangélico e o desejo de mais servir, o que lhe proporciona ganhar a simpatia dos espíritos nobres que prosseguem velando pela sua trajetória vinculada ao bem. Então, ele vai mostrar para a gente que quanto mais eles ficam em cima dela, mais ela se eleva, né? Isso é o Gracindo falando para a entidade. Aí a entidade deu uma gargalhada e conta. Ela já teve a ocasião de reconhecer afetos e almas afins com as quais, no passado, manteve ardorosas convivências. Esteve a ponto de cair, mas, inspirada pelo seu pai Francisco, resolveu a solidão pessoal. Agora, porém, esgotada pela doença, reencontra o espírito querido, o Duque de X, e sonha com algo impossível, receber-lhe o amor. Para ela, isso seria uma dádiva da felicidade, mas ele, o gozador, depois de uma juventude de sexo servil e mundano, encontra-se casado. Ela sofre, e o cínico que a identifica anima sem palavras e depois a despreza, recebendo e dando carícia a outra, provocado por nós e pela sua própria forma de ser. Nós estimulamos-la com cenas e ânsias de prazer, e a atormentamos com uma libido que ainda se encontra em plena efervescência. O sexo reprimido é perverso, leva ao desânimo e à falta de objetivo humano, sofrendo a solidão física e emocional que devora a humanidade. Aproveitamos o seu estado emocional aturdido e mesclamos nossos fluidos com o seu reumatismo orgânico, aplicando-lhe através de telepatia, muito bem direcionada, golpes físicos dilacerantes. Aproveitamos e inspiramos de descrença, cansaço, animosidade, com o que nos comprazemos. E estrandeou sonora e zombeteira gargalhada.
Vocês já viram alguma coisa parecida assim? Algum de vocês já leu? Quem já deu algo parecido? Fala aí, gente. Eu diria que na nossa encarnação aqui, a gente se depara tanto sofrendo esse tipo de influência, porque esses comportamentos não são comportamentos desconhecidos da gente, né? Então, muito provavelmente, quando a gente reproduz esses comportamentos, nós estamos sob esse tipo de influência, como a gente vê nas outras pessoas, né? A agressividade, até o desânimo, né? É isso que nos leva a ter aquele cuidado do orar e vigiar, né? O tempo todo, para que, mesmo que a gente seja alvo desse tipo de ataque, a gente não permitir que essa influência nos abale, né? Aqui, o que eu acho mais interessante é quando ele fala que eles fazem por telepatia, aplica golpe físico dilacerante. E aí tem gente que fala assim, mas espírito não causa nada. Causa sim. Nesses livros do Miranda tem vários. Vários exemplos. Os livros da Lídia também, da Lídia Barbieri, ela também conta cenas de espíritos deformados e tudo, que vem prejudicar os encarnados dessa forma também, muito, muito, muito agressiva, né? Não só fisicamente, como psicologicamente, principalmente psicologicamente para as pessoas encarnadas. Os livros dela são excelentes, mas você fica assim impressionada com a deformação dos espíritos, esses agressores, entendeu? Essa turma então, a deformação física e psicológica desses espíritos agressores. E como eles fazem com a gente, porque muitas com pessoas... a gente, exato. Duvida que a pessoa, mas o espírito não vai fazer sentir dor, se te faz sim. Eles têm condição. Eles têm a telepatia que está falando. Principalmente crise de pânico, depressão, tudo isso eles fazem. Psicológica. Eles utilizam a nossa própria vulnerabilidade. Exatamente. Para agir, né? Se nós tivermos tendência a alguma dessas coisas, ele vai se aproveitar dessa fraqueza. Exatamente. Está me dando aqui 1 minuto para terminar. Eu acho que é melhor a gente fechar, porque eu vou começar com o resto da reunião. Então, vou parar aqui com a tela e vamos sair daqui, porque está mostrando ali, falta 1 minuto e pouco. E aí a gente passa para outra reunião, tá bom? Eu vou gravar. Até já!